Todos os meses, depois dos capítulos mensais de Shimatsu no Valkyrie, eu fico observando diversos comentários em posts e vídeos, na maioria das vezes de pessoas que não entenderam muito bem certas partes das batalhas ou sobre alguns acontecimentos específicos do mangá que às vezes são bem importantes, e isso hoje em dia só vem piorando cada vez mais. Então eu decidi fazer uma lista de 9 coisas que vocês não entenderam em Shimatsu no Valkyrie e explicar todas elas para que não restem mais dúvida alguma, começando pelo mais famoso e provavelmente mais polêmico de que o Adão morreu na segunda rodada contra Zeus porque o sangue de Zeus caiu no olho dele. E a maioria das pessoas pensa nisso porque, primeiro, ele realmente atingiu seu limite no momento em que a gota atingiu seu olho, e que seus olhos, que eram sua principal arma, foram atingidos, e isso acabou fazendo com que ele perdesse, entre aspas. Mas acontece que isso está totalmente errado. O Oda não perdeu por conta da gota especificamente, ou talvez porque ele não quis vencer por conta de sua arrogância. Como eu vi umas pessoas falando, ele na verdade, bem antes do sangue atingir seu olho, já estava superaquecendo, levando seus olhos ao limite máximo, desde que Zeus usou a sua forma Adamas. E ele superaqueceu para poder evitar os socos que são hit kill do deus. Inclusive, o próprio mangá menciona que, abre aspas, a vasta maioria dos eventos do mundo não são causa de nossos planos ou ambições, mas talvez devido à combinação de pequenos e insignificantes gatilhos, fecha aspas. Já deixando claro que o que aconteceu com Adão foi apenas um gatilho para os olhos dele chegarem ao seu limite. Tanto até que essa página acontece uma ou no máximo 2 antes dessa frase que eu mencionei. E por isso, ele ficou cego naquele momento, mas não especificamente por conta do sangue. Poderia ter sido uma gota de suor ou um grão de poeira caindo no olho que ele ia ficar cego do mesmo jeito, porque ele perdeu em uma batalha de resistência em que seus olhos não suportavam toda aquela pressão. Porque se ele fosse um pouco mais resistente, a gota não faria nada aos olhos dele, além de atrapalhar um pouquinho. E agora que esse caso do Adão foi resolvido, vamos para a segunda coisa que, infelizmente, eu ainda vejo que algumas pessoas não entenderam, que é sobre a volúncia do Buda no final da 6ª rodada, junto do Zero. Que algumas pessoas dizem que não faz sentido, ou por ser entre os 2 deuses, ou porque o Zero já estava morto, e a Volunde não deveria ser possível. Porém, mais uma vez, não foi isso que aconteceu. Primeiro, sobre ser uma Volunde entre deuses, isso nunca foi um problema, porque a definição de Volunde não se aplica apenas a humanos e valquírias, mas sim 2 pessoas, que colocam suas vidas sobre uma mesma Lotus, trazendo o potencial completo de uma delas. E essa Volunde vem do budismo, e que inclusive foi o próprio Buda que ensinou a Brunhilde a fazer essa Volunde sem especificação alguma, se precisa obrigatoriamente ser valquírias com humanos. Então nunca foi dito que deuses também não podiam fazer, já que a definição é pessoas. E agora a situação do Zero é que ele não morreu num combate do Ragnarok em si, então sua alma naquele momento não morreu completamente. Ela ainda fazia parte do ciclo de reencarnação porque não se tornou poeira ou foi derrotado pelo Buda. Ele apenas foi devorado pelo Rajun no meio de uma transformação para que ele pudesse voltar à vida. E por isso, a alma do Zero ainda estava lá e podia ser usada para o Volunde com Buda. E foi exatamente isso que aconteceu. E ainda falando um pouco sobre o Buda, a terceira coisa que as pessoas não entendem bem é o poder da visão do futuro do Buda e como que ele iria afetar em uma batalha de velocidade. Porque eu vejo algumas pessoas discutindo de que não adianta ver o futuro se ele não for rápido o suficiente para desviar. E de certa forma, eu concordo com essa menção e com essas pessoas. E isso se o caso fosse de uma visão do futuro normal, onde a pessoa realmente só enxerga um futuro imutável e não pode evitar a velocidade. Inclusive, outros animes já provaram isso. Porém, entretanto, todavia,
a visão do futuro do Buda não se baseia na visão em si, mas sim em ver a alma das pessoas. E ele vê o que a pessoa vai fazer com garantia a partir do momento que ela decide fazer isso ou pensa em fazê-lo. E por ser uma visão da alma, por assim dizer, não tem como a pessoa mudar de decisão como se fosse fácil ou coisa parecida. Ele não pode mudar sua própria alma, sem falar que o Buda pode até não ser um Zeus em vida na velocidade, mas se o Sasaki, com experiência, conseguiu acompanhar o Poseidon, quem é o Buda com uma visão do futuro para não conseguir fazer também essa mesma coisa? E por falar em Poseidon, o próximo tópico é sobre ele, porque ainda existem fãs de Shumatsu que não acreditam que o Poseidon usou tudo que ele tinha na batalha e por isso perdeu. Mas na verdade, ele usou sim tudo que ele tinha. A partir do momento, eu acredito, que ele jogou o seu próprio sangue no cabelo, que ele teve que, mais uma vez, superar a previsão do Sasaki para conseguir feri-lo e, obviamente, tentar vencer. Tanto até que, após esse momento, o Sasaki conseguiu chegar ao fundo, como se ele agora soubesse tudo que o Poseidon é capaz de fazer e aprendeu tudo o que tinha para aprender. E para fazer isso, obviamente, Poseidon teria que usar tudo contra o Sasaki para que o Sasaki pudesse aprender completamente o que ele era capaz. Mas mesmo assim, o Poseidon usando tudo o que tinha não foi o suficiente, porque na verdade ele foi arrogante no começo da batalha. E isso sim foi o que matou ele, e não ele não ter usado o poder na batalha inteira. E chegando agora praticamente na metade, temos a quinta coisa que vocês não entenderam em Shumatsu, que a morte do Hades não matou o Kin naquele último ataque de uma forma totalmente normal, já que a doença do Kin copiava os ferimentos de quem ele via. Mas um pequeno erro nessa parte sobre a doença do Kin é que ele não copia exatamente o ferimento, o sangue, tudo que ele vê nas outras pessoas. Ele apenas copiava em seu corpo o formato do ferimento e a dor que a pessoa sentia, que era reproduzida em todo o seu corpo. Porque se realmente ele reproduzisse perfeitamente os ferimentos das outras pessoas, ele provavelmente nem estaria vivo para conquistar tudo o que ele conquistou, considerando que seriam ferimentos demais para o corpo dele em si conseguir suportar. Mas por ser apenas a dor, ele também sobreviveu ao ataque final que ele fez no Hades, lá na 7ª rodada, considerando que aquilo não foi nada além de uma dor muito extrema. A sexta coisa que eu vou falar é até que bem recente, que é sobre a velocidade do Okita, mas especificamente naquela técnica que foi mostrada no capítulo 93 de Master Valkyrie, porque algumas pessoas pensaram que ele era mais rápido do que todos os deuses em geral, ou até mesmo ignoravam as missões do mangá e falavam que ele não era nem perto disso. Mas na verdade, esse detalhe é até que bem simples de ser explicado, por causa que essa técnica do Okita se aplica no mesmo sentido da técnica do Zeus, por exemplo, que ele usa o punho que ultrapassa o tempo, e essa é a habilidade dessa técnica, porque o Zeus em si não é capaz de fazer isso constantemente, apenas a sua técnica ultrapassa o tempo naquele exato momento. E essa mesma situação também se aplica na técnica do Okita, que ele te torna mais veloz que a média dos deuses durante aquela técnica, ou mais especificamente, durante o impulso que ele faz naquela técnica. Mas ele em si não é mais veloz do que certos golpes baseados em velocidade, assim como o dele. Por exemplo, os jabs do próprio Zeus, o ataque do Apolo. Então, o Okita em si é um personagem rápido com toda certeza, mas não da maneira que algumas pessoas imaginavam devido a essa menção no mangá. E a sétima coisa também é bastante recente, porém um pouco mais confusa que a do Okita, que é a morte do Susanoo, e dele provavelmente ter hesitado na hora que foi atacar o Okita. Começando pela hesitação, isso nunca aconteceu, porque como eu mencionei no vídeo do capítulo, mas vou falar aqui também, o mangá infelizmente não se mexe, então realmente em certas cenas parece que está tudo parado no sentido dentro da batalha e Susanoo esperando para atacar depois do Okita. Mas a verdade é que naquele momento o Susanoo estava convencido de que iria vencer e acabou se lascando por causa disso. Não é à toa que ele anuncia
que acabar com aquilo naquele movimento. E sobre a morte do deus, desde que ele conseguiu usar a espada invisível, ele começou a se desfazer a partir do seu coração, como se seu corpo estivesse já se destruindo, e essa destruição foi se espalhando pelo resto do corpo, e isso já estava lascando com ele na batalha inteira a partir daquele momento, com seus braços, seus dedos e até parte do seu rosto quebrando e se desfazendo aos poucos. Então, quando ele foi ferido pelo Okita, o corpo dele não aguentou mais as rachaduras e se desfez, por conta que ele também superou os limites que seu corpo poderia aguentar usando a técnica da espada invisível. E por conta disso, ele também não pôde derrotar o Okita naquele último momento, a partir daquela hora que seu corpo foi completamente desfeito. E agora indo para a oitava e penúltima coisa, que é sobre o golpe dos Zeus que eu mencionei agora há pouco na explicação do Okita, o golpe que ultrapassa o tempo. E as pessoas que falam sobre essa técnica normalmente mencionam que é a técnica mais rápida e tudo mais, por conta dela ultrapassar o tempo. Mas isso não é verdade, infelizmente, porque o punho que ultrapassa o tempo tem o poder de controlar o tempo, o controle sobre o tempo. Por isso, o nome que ultrapassa o tempo. Não é um ataque baseado em velocidade, e sim em controle, porque o ataque mais rápido dos céus até o momento foi declarado o do Apolo usando seu arco, e não o dos Zeus, com seus punhos ou seus geles. Então, o ataque dos Zeus até pode ser rápido, mas como ele não é baseado em velocidade, existem outros que são mais rápidos, porém não venceriam o punho que ultrapassa o tempo, simplesmente por conta desse detalhe, porque ele controla o tempo. Aí acaba vencendo alguns outros ataques. E por último, a nona coisa que os fãs de Shumatsu no Valkyrie não entendem é que o Hércules não é burro por não lutar a favor da humanidade e sim contra ela, mesmo querendo ajudá-la. Porque o Hércules sempre foi uma pessoa muito justa. E até na primeira vez que ele foi salvar as pessoas de Tebas, os Zeus permitiu que eles vivessem e nunca mais ia machucar a humanidade, com a condição de que o Hércules pudesse guiar as pessoas pelo caminho certo. E para isso, ele teve que se tornar um deus. Tanto até que depois disso, por 4.000 anos, os deuses deixaram os humanos em paz. Então é meio lógico pensar que o Hércules acreditaria que ele pode salvar a humanidade, mais uma vez, como ele fez antes, se pudesse guiar as pessoas e ao mesmo tempo não deixando de lutar pelos deuses, já que ele também se tornou um deus justamente com esse objetivo em mente de proteger os humanos. E ele não iria lutar por eles e perder a chance de salvá-los completamente depois de ser considerado um traidor. Então o objetivo do Hércules era, depois de vencer a batalha, mostrar que pode ajudá-los mais uma vez, e assim poder ajudar os humanos e salvá-los, assim como ele fez anteriormente, já que depois de ser considerado um traidor, ele só daria uma vitória para a humanidade e depois não adiantaria mais nada. E com isso nós fechamos todas as 9 coisas que eu encontrei que você não entendeu em Shumatsu no Valkyrie. Mas agora, se fui eu que não entendeu alguma coisa, ou se deixei algum tópico de fora que você acha que deveria estar aqui, comenta embaixo quais outras coisas deveriam estar na lista e quais delas eu posso talvez estar errada. Que eu quero mesmo que vocês conversem, falem sobre isso, para gerar ainda mais comentários e interação no meio desse fandom maravilhoso. Porque eu quero ver todos vocês no próximo vídeo da semana que vem com mais conteúdo sobre esse mangá.